Girafas homossexuais e mamadeira genital. Mais de uma semana, mais de uma avalanche de opiniões não solicitadas na internet. E hoje vamos mergulhar num tema polêmico: orientação sexual. A gente ouve de tudo, né? Que é opção, que é falta de Deus, que é moda passageira. Mas aqui eu vou trazer uma ideia revolucionária. Que tal a gente olhar pra ciência? Que anda meio deixada de lado, né? Mas vamos entender aqui de onde começou esse papo de mamadeira de piroca. Opa! Não, esse papo é de orientação sexual. Pois bem, parece que essa história de nasceu assim pode ter um fundo de verdade bem mais complexo do que a gente imagina. Na verdade, a parada começa lá no comecinho, tipo antes de você sequer pensar em filtro de Instagram. Nas primeiras semanas de gestação, a coisa tá fervendo. E nessa obra toda, não é só projeto genético que manda. O ambiente ali dentro também influencia. É tipo construir um prédio. A planta é importante, mas o terreno e os materiais fazem toda a diferença. E aí entram em cena os nossos velhos conhecidos, os hormônios, testosterona e estrogênio. Parece que eles não estão só preocupados em definir se você vai ter barba ou não. Eles também dão um pitaco no desenvolvimento cerebral. A doutora Marina Maris nos lembra que enquanto a genitália está se formando, ali pela 6ª semana de gestação, sobre a batuta desses hormônios, o mesmo processo rola no sistema nervoso central. Ou seja, identidade de gênero e até o comportamento sexual podem estar sendo moldados simultaneamente. Capaz. Mas a coisa fica ainda mais curiosa quando a gente entra no campo da neurofisiologia, o estudo de como os neurônios funcionam. Os cientistas McFadden e Pasanen fizeram um teste de emissões otoacústicas. Você não sabe o que é isso? Não tem problema, eu também não sabia. São sons bem fraquinhos produzidos no ouvido interno. Parece que essas emissões são diferentes em homens e mulheres e ficam meio instáveis ao longo da vida. E a surpresa? Mulheres que tinham um irmão gêmeo, aqueles que são idênticos, tendiam a ter emissões mais parecidas com as dos homens. A teoria dos caras é que isso pode rolar por causa da exposição a andrógenos, tipo a testosterona, ainda na barriga da mãe. Olha só a treta hormonal agindo antes do nascimento. Parece que o cérebro não lê manual de instruções de revista adolescente para definir quem vai te atrair. Tem uns estudos de neuroimagem que mostram quando homens gays e mulheres heterossexuais cheiram feromônios masculinos. Eles ativam áreas cerebrais parecidas, ou seja, se atraem por isso. Já os homens héteros têm uma reação diferente e repelem o cheiro. É como se o cérebro já viesse com radar. Inclusive, novos estudos ainda mostram que as experiências dos próprios pais passam, tipo uma herança não genética, influenciando a sexualidade. Bizarro, né? Demais. Entender tudo isso não é só uma curiosidade científica. É fundamental pra gente derrubar um monte de preconceito besta que rola por aí. Sacar que a sexualidade é a parte da identidade de uma pessoa, algo intrínseco, ajuda a criar um ambiente mais respeitoso e inclusivo. E vamos combinar, com tanto picolé de limão que a gente escuta por aí, quem em sã consciência ia escolher se apaixonar por um homem hétero? Então, seres pensantes, alguns nem tanto, vocês podem estar revirando na cadeira e falando: ai, Fê, mas isso não é natural. Como que vamos ter filho, por exemplo? Pensa num negócio que tem mais fake news que grupo de zap da sua família. Então, presta atenção pra não morrer burro, hein? Pra quem acha que a homossexualidade é coisa de humano moderno, a natureza dá uma baita investida. Um estudo da CNN Brasil mostrou que o comportamento homossexual entre animais é muito mais comum do que a gente imagina, só que é subnotificado. Tipo, os pesquisadores focam mais em casais tradicionais. Curioso, né? De acordo com a pesquisa, 80% deles já presenciaram em campo esses atos libidinosos entre casais do mesmo sexo. Em Londres, 2 pinguins machos criaram um filhote juntos depois de adotarem um ovo abandonado. Em Botsuana, leões machos foram flagrados acasalando e trocando carícias em plena savana. No zoológico de Berlim, 2 pinguins machos cuidaram de um ovo verdadeiro após passarem dias tentando chocar pedras. E entre os golfinhos nariz de garrafa, pares de macho mantêm laços duradouros com vínculos sociais e sexuais complexos. No aquário de Nova York, 2 pinguins machos viraram pais e ganharam fama nas redes sociais. No zoológico de Nova York, 2 pinguins machos, Silo e Roy, criaram um filhote chamado Tango, que acabou inspirando um livro infantil. Será que esses bichos todos também escolheram ser assim para afrontar a família tradicional da savana? Seria icônico, né?
Nas savanas africanas, mais de 90% dos atos sexuais observados entre girafas são entre machos. Esse último, em especial, gerou polêmica nas redes sociais e nos trouxe comentários como estes. Então, o G do LGBT é de girafa? Por isso o Melman de Madagascar tem aquele jeitinho e o melhor de todos, que fique de exemplo para os humanos. Mas então, se eu já falei que sim, é natural, que sim, tem explicações biológicas e neurais, que até passa de pai para filho, quando é que começou essa bagunça do ser humano? Pois bem, os nossos detetives da história foram fuçar nos anais da antiguidade, focando ali na Grécia e em Roma. Na Grécia Antiga, por exemplo, especialmente em Atenas e Esparta, rolava a chamada pederastia. Calma, não confundam com outras coisas. Era uma relação socialmente aceita entre um homem adulto, o Erastes, e um homem adolescente, o Eromenos. O negócio era mais sobre educação, treinamento militar e introdução à vida adulta. Não era exatamente ser gay, como a gente entende hoje. E as mulheres? Sobre elas a gente não tem muitas informações. Tinha a Safo, lá da ilha de Lesbos, que escrevia uns poemas bem, digamos, apaixonados por outras mulheres. Mas só de não termos muita história sobre a homossexualidade feminina, a gente já entra em outra esfera, a da invisibilidade da mulher. E dá pra fazer um drag news só sobre isso. Na parte das leis, na maioria das cidades gregas, sexo consensual entre adultos do mesmo gênero não era crime. Podia pegar mal socialmente em alguns casos, mas não tinha polícia batendo na porta e nem pessoal jogando trecho de Bíblia em ninguém. Na Roma, o que importava muito era o status social e quem estava no poder na relação. Um cidadão romano ativo com escravos, estrangeiros ou garotos de programa não era tão mal visto. O problema era o cidadão romano ser passivo. Aí, meu amigo, era motivo de piada e exclusão social. Perdia a virilidade. Você podia ser gay, mas passivo, aí já é demais. Existia até uma lei esquisita, a Lex Scantinia, que ninguém sabe direito o que proibia. Talvez fosse o sexo com jovens livres, ou talvez punisse cidadãos adultos que gostassem de receber. Mas enfim, as leis eram mais sobre o controle social e proteção de certos cidadãos, não uma proibição geral, de amor entre pessoas do mesmo sexo. Mas aí, meus caros, a história dá uma guinada dramática com a chegada de duas religiões que viriam para ficar e cagar com tudo: o judaísmo e o cristianismo. O livro de Levítico, pra galera do judaísmo, já chegou com regras bem claras. Sexo entre homens era abominação e merecia pena de morte. Como eles aplicavam isso na época é outra história, mas esses textos viraram munição pesada pro cristianismo. O cristianismo pegou esses textos emprestados e turbinou a condenação. As cartas de Paulo na Bíblia usam palavras como arsenokotai e makoi, palavras bem estranhas, algo como homens que fazem sexo com homens e homens afeminados. E a mensagem era clara: quem faz isso não entra no céu. Para piorar, os primeiros cristãos ligavam essas práticas a outras religiões, ao paganismo e à depravação moral. Para completar o combo, ainda tinha a filosofia estoica, popular em Roma, que pregava o autocontrole e dizia que sexo só servia para procriar dentro do casamento. Tudo que fugia dessa regra era considerado contra a natureza. Desculpe, mas se isso é contra a natureza, alguém esqueceu de avisar ela, né? E aí, meus amigos, a coisa desandou de vez quando o Império Romano resolveu vestir a camisa cristã. No século IV d.C., imperadores cristãos criaram leis punindo sexo entre homens com fogueira, inclusive. E muitas vezes misturavam a punição pelo ato sexual com a punição por ser afeminado ou passivo. A homofobia e a transfobia dando as mãos pela primeira vez na história da lei. Mas o ápice da treva legislativa veio com o imperador Justiniano, uns 500 e tantos anos depois de Cristo. O cara juntou todas as leis romanas num código que não só manteve as proibições, como botou a religião no meio, para dizer que tudo era ordem divina. As tais novelas 77 e 141 eram bem específicas. Sexo entre homens causava a ira de Deus, trazendo fome, terremotos e doenças. Então, meus amigos, a perseguição e a proibição por lei contra as relações LGBTQIAPN+, não sempre foi assim. Tiveram um começo, uma escalada impulsionada por interpretações religiosas e ambições de poder. A gente saiu de um mundo antigo com suas complexidades e nuances para um mundo medieval e moderno, marcado por leis opressivas
opressoras e preconceitos enraizados. Disso, para chegar em hoje em dia, a gente precisa entender mais de um século de sufoco, luta e finalmente uns respiros de liberdade. Vamos falar agora da saga da comunidade LGBT+. Desde quando a palavra homossexualidade nem existia até o fenômeno RuPaul. No século XIX, com a ilustração e o avanço da ciência, a galera começou a formular essa ideia moderna de homossexualidade. Só que em vez de entender com a variação natural da experiência humana, a novidade foi logo taxada de doença. A ciência, veja só, a mesma que prometia nos libertar da ignorância, também botou lenha na fogueira. Para ter uma ideia, na Alemanha tinha o famigerado parágrafo 175 do Código Penal, que botava na cadeia quem se relacionasse com pessoas do mesmo sexo. E não era só lá, viu? Em vários cantos do mundo, a lei e a moral cristã davam as mãos para controlar os corpos que ousavam sair da norma. Entre 1800 e 1940, a repressão comeu solta. E não era só a porrada legal. Tinha também o apagamento histórico, cultural e a censura de livros. E escondiam as figuras LGBT do passado. O etnocídio aqui teve um capítulo importante para tornar o LGBT não só criminoso e doente, mas também invisível. Aí chegamos o nazismo, né? Para quem achava que o nível de crueldade já estava alto, a Alemanha mostrou que dava para piorar muito. Milhares de homossexuais foram assassinados nos campos de concentração. Uma tragédia que a gente não pode esquecer jamais. Para completar o festival de horrores, as doenças sexualmente transmissíveis começaram a ser associadas às práticas homoafetivas, o que só piorou o estigma. E essa sombra sinistra voltaria com força total umas décadas depois, com a epidemia da AIDS. Mas, como diz o ditado, a noite é sempre mais escura antes do amanhecer. Entre os anos 40 e 60, começaram a surgir os primeiros raios de resistência. Um cara importantíssimo nessa história foi o médico alemão Magnus Hirschfeld, que em 1919 fundou um instituto para estudar a sexualidade das pessoas LGBT+. E aí nos anos 60 e 70, a panela de pressão explodiu. A violência institucional contra a comunidade LGBT+, era tanta que a resposta veio à altura, a rebelião de Stonewall, em 1969 em Nova York. Um marco. Travestis, drag queens, pessoas racializadas disseram um sonoro chega para a polícia. Foi um pontapé inicial para uma luta aberta dos direitos e reconhecimento. Depois de Stoney, surgiram vários grupos como Gay Liberation Front. Não sou bilíngue, gente. E a luta LGBT a mais. Se conectou com outras causas, como o feminismo e os direitos civis. E no Brasil, mesmo debaixo da ditadura militar, em 1978, nasceu o grupo Somos, o primeiro coletivo homossexual do país. Nos anos 80 e 90, a visibilidade aumentou, mas veio a tragédia da epidemia da AIDS. A doença devastou a comunidade gay e trans, e o preconceito se tornou ainda mais cruel, com o vírus sendo chamado de peste gay. A omissão dos governos só piorou a situação, mas a resposta veio forte com o movimento de ACT UP, que deram luz ao tema, mostrando de vez a ligação entre AIDS e homossexualidade. Não tinha nenhum respaldo da ciência. Mesmo com tanta dor, a luta continuou rendendo frutos. Em 1992, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, finalmente tirou a homossexualidade da lista de doenças mentais. Uma vitória histórica. E vários países começaram a aprovar leis antidiscriminatórias, lentamente, mas avançando. Nos anos 80, a cena de ball culture, especialmente em Nova York, protagonizada por pessoas trans, negras e latinas, foi um fenômeno de criatividade e resistência. O documentário Paris in Burning eternizou essa cultura, que influenciou até a Madonna. E na literatura, autores como James Baldwin e Virginia Woolf deram voz e legitimidade a experiências LGBT+. Na televisão, a Ellen DeGeneres e séries como Will e Grace ajudaram a popularizar essas representações, abrindo caminho para produções mais profundas e complexas como Transparent e Pulse, que trouxeram questões raciais e de gênero dentro da própria comunidade. Se você não conhece nenhum desses nomes que a Fer falou, calma, que a gente já vai falar do Brasil. A história também foi de muita repressão. No século XIX e no século XX, a homossexualidade era tratada como caso de polícia ou até de hospício.
especialmente nas classes mais altas. Mesmo sem movimentos organizados, como nos Estados Unidos, a população LGBT resistia e existia. Nos anos 60, artistas como Rogéria começaram a brilhar. Mesmo que muitas vezes de forma estereotipada, e mesmo durante a ditadura, a resistência LGBT+, crescia no teatro e na música. Nos anos 90, a coisa engrenou de vez. A fundação do grupo gay da Bahia, pelo incansável Luiz Motti, e a primeira parada de orgulho LGBT de São Paulo, em 1997, marcaram um novo momento de visibilidade e luta por direitos. A trajetória da comunidade LGBT+, nesses últimos séculos, foi marcada por muita dor, mas também por uma resistência admirável e por importantes conquistas. A luta ainda não acabou, mas conhecer essa história é fundamental para a gente valorizar cada passo dado, porque a história nos ensina. Quem não conhece o passado está condenado a repetir os mesmos erros, e a gente já sofreu demais. Chegamos nos dias atuais. Para começar, vamos deixar claro que essa tal de LGBTQIAPN+fobia é um termo guarda-chuva que engloba todas as formas de preconceito, discriminação, violência e exclusão contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexo, assexuais, pansexuais, não binárias e outras identidades de gênero e orientações sexuais minoritárias. É um pacote completo de ódio que se manifesta de várias formas. E não venham com essa de mimimi, porque a LGBTQIAPN+fobia mata. Só em 2024, 122 pessoas trans e travestis foram assassinadas no Brasil. E esse é só um recorte da violência que essa população enfrenta diariamente. Entre os anos de 2004 e 2020, foram criados os programas Brasil Sem Homofobia, o Disque 100 para denúncias de violência LGBT+, o conhecimento da união estável homoafetiva pelo Supremo Tribunal Federal e a criminalização da homofobia, também pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, apesar dessas conquistas, a LGBTQIAPN+fobia ainda é enquadrada como crime de racismo no Brasil, já que não temos uma lei específica. E projetos de lei que tentam censurar discussões de gênero nas escolas, como Escola Sem Partido, mostram que a luta está longe de acabar. Não acredita nisso? Então solta a Damares. O desenho Frozen eu assisti, ele é um desenho bonito, eu até cantei muita música. Livre estou, livre estou. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. E nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. E a LGBTQIAPN+fobia não afeta só a vida física, ela também destrói a saúde mental. Pessoas LGBTQIAPN+, têm 3 vezes mais risco de depressão e suicídio. E 40% dos jovens LGBT+, já pensaram em tirar a própria vida. É um sofrimento silencioso e muito devastador. E a violência é uma realidade constante. 58% dos jovens LGBTQIAPN+, já sofreram bullying nas escolas. 72% das vítimas de violência LGBT+, não denunciam por medo ou descrença das instituições. É um ciclo de impunidade que precisa ser quebrado. A educação, ela é fundamental para combater a LGBTQIAPN+fobia, mas 63% dos professores não sabem como abordar a diversidade sexual. Precisamos de mais debate nas escolas para quebrar o estereótipo e reduzir a violência. Mas nem tudo está perdido. Existem diversos órgãos governamentais e organizações da sociedade civil que oferecem apoio e acolhimento à população LGBTQIAPN+, desde o Conselho Nacional dos Direitos LGBT+, até a Rede Nacional de Apoio Psicológico. Existem diversas formas de buscar ajuda e denunciar a violência. A luta contra a LGBTQIAPN+fobia é uma luta por direitos humanos. Tivemos avanços importantes, mas a resistência conservadora e a omissão do Estado mostram que a caminhada ainda é longa. Como disse Marsha P. Johnson, ninguém será livre até que todos sejam livres. Estamos gravando. 80% dos pesquisadores já presenciaram em Campos do Jordão, né? Em Botsuana. Como é que fala essa merda? Botsuana? Será assim para afrontar a família tradicional da savana? Seria icônico, né? Ai,
Fui tentar falar e falei errado. Tá, eu falo RuPaul. E agora? Em Botsuana, né? No Botsuana parece que é no cu de alguém mesmo. Disso pra chegar hoje em dia. No século 9? Não, 19. 19. Tá. Dá Vocês pra podiam ver ter ajudado a gente, né? De um século 19 com 1 e o 9. A coisa degringolou. Volta. Fala desandou. Ai, por que não botou essa palavra? Nos anos 80 e 90, a visibilidade aumentou, mas veio a tragédia da epidemia da AIDS. Se você não conhece nenhum desses nomes que eu falei, calma, não volta, porque não foi eu que falei. E 2020 o Disque 100, mas ou então é 2010 ou 2020. Faz sentido, faz sentido. Famoso, foi mal, tava doidão. Não, federal. E a criminalização. E a criminalização. E a Criminalização Gente, tem de sexo. tem outra palavra parecida que eu posso falar que tem o mesmo sentido? E a criminalização da homofobia. E a criminalização da homofobia. Espera, porque eu. Ah, eu vou quebrar tua cara. Vamos falar junto? Quer falar junto? Vamos falar junto então. Sobe. Como disse Marsha P. Johnson, ninguém será livre até que todos sejam livres. Oi, mano. Era pra ser fofo.